Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai adaptar o molde base para o molde base de peças de sobreposição. Por que não é o mesmo molde, né? Por que a gente tem que fazer essa adaptação? Quando a peça é de sobreposição, por exemplo, blazer, casaco, sobretudo, qualquer terceira peça, né? Qualquer peça que a gente vai colocar em cima de outra ou de outras peças, ela precisa de alguns ajustes para que não fique apertado, né? Porque se a gente já está vestindo alguma peça por baixo, a gente já tem um volume, então quando a gente vai fazer uma peça de sobreposição, a gente tem que pensar sobre isso e colocar uma adição nessas medidas, tá? Então, eu já tenho aqui em cima da minha mesa os meus moldes base copiados da forma que eu fiz lá para Lariana. Lembrando que eu não vou utilizar aquela base das costas ajustada no corpo dela, porque o Maxi Blazer é uma peça mais ampla, ele não tem a necessidade de estar ajustado ao corpo, então eu posso sim utilizar a base da forma como ela foi feita inicialmente, porque eu sei que mesmo que ela não esteja totalmente ajustada, ainda assim ela está nas medidas corretas da Lariana, porque a gente vai utilizar essa pence central aqui para poder fazer o recorte nas costas. Vocês vão ver que legal que vai ficar, tá? Então, olha só, no caso do blazer, a primeira coisa que a gente vai pensar é que ele tem um transpasse na frente para poder ter o abotoamento. Independente da gente usar ele aberto ou não, caso ela queira fechar, a gente precisa calcular esse transpasse. O ideal é que a gente já saiba qual o botão que vai ser utilizado. Eu ainda não sei, a Lariana não me trouxe o botão, então eu vou calcular um transpasse de 2,5 centímetros para eu ter uma margem de trabalho com uma variação maior aí de botões. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, a partir da linha central da frente, né? A partir da nossa linha central aqui, igual a gente aprendeu lá no molde, é aqui que eu vou calcular o transpasse. Porque se eu não calcular e simplesmente fechar, ficaria apertado, né? Então, eu vou calcular 2,5 centímetros a mais aqui, nessa linha central, em toda a extensão do meu molde. E vou fazer uma reta paralela ao meu centro. O blazer é uma peça simétrica também, tudo que eu fizer de um lado eu vou fazer do outro, então não tem necessidade de interpretar duas frentes separadas, eu vou fazer a interpretação de um lado só. Agora a gente vai partir para o nosso decote. Quando a gente usa uma peça de sobreposição, se a gente estiver com alguma outra peça que está com uma gola mais alongada, então ficaria muito apertado. Então eu vou descer o meu decote aqui em 1 centímetro. Deixa eu prolongar essa linha aqui para a gente achar o ponto dela ali. Eu vou descer esse decote em 1 centímetro e vou descer aqui em toda a extensão, ó. Eu posso ir com a régua descendo esse decote e aqui no ombro também eu vou fazer essa alteração de 1 centímetro. Aí com a minha curva francesa eu posso retraçar o meu decote. Ou poderia fazer de olho também, quem não tiver curva francesa não tem problema, dá pra ser de olho também, tá? E agora que eu fiz essa primeira alteração, eu vou fazer a mesma alteração nas costas. Então, tirando o transpasse, que nas costas não vai ter, toda a alteração que eu fizer daqui pra frente, eu vou repetir ali nas costas para que as laterais e os ombros voltem a se encaixar. Então, se eu descontei 1 centímetro aqui de decote, eu também vou descontar 1 centímetro aqui no meu degolo. E eu posso fazer o mesmo processo de ir tirando 1 centímetro em todo o meu degolo. Eu vou marcar aqui. Muito bem, temos nossa nova linha de decote e degolo, né? Frente e costas. Agora, a gente também tem que pensar que, principalmente aqui na linha da cava, a gente tem a costura das peças que vão por baixo, então pode ficar um pouquinho mais grosso. Então a gente precisa acrescentar tanto na largura da cava aqui pro lado externo, né, do molde, quanto para cima. Isso não existe uma regra, até tem na apostila que eu disponibilizei para vocês lá um número fixo, né, diante do padrão, se eu não me engano é 1,5 centímetros, mas como a Lariana é muito baixinha, muito pequenininha e ela tem uma caída de ombro maior, eu acho que não vai ficar bom, eu acho que daí no final o resultado da cava vai ficar muito grande para esse caso. Então vocês podem sim, dependendo do corpo de vocês aí, depois a gente tira essas dúvidas lá na monitoria, vocês podem sim adicionar a quantidade que está na apostila, mas também vocês podem analisar o corpo de vocês e verem quanto vocês querem colocar. Eu vou colocar só 1 centímetro a mais, tá? Só para realmente não ficar pegando ali e dizer que eu não coloquei nada. Então aqui, ó, a partir do ponto da cava, eu vou subir 1 centímetro.
E a hora que eu for retraçar a minha linha aqui, eu vou traçar com 1 centímetro para fora, tá? Então aqui, ó, tem 1 centímetro aqui e tem 1 centímetro aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui nas costas também para voltar a bater os meus moldes, tá? Dessa maneira. Agora a gente vai retraçar a curva de cava. Vai depender muito de como ficou o molde base aí no corpo de vocês. Se a cava já tiver ficado para baixo, tipo assim, com um bom espaço, né, aqui embaixo, não é necessário fazer uma alteração muito grande. Só que se a cava tiver ficado bem rente mesmo, né, da forma que você vê que a manga vai prender na hora da costura, então você tem que fazer uma alteração e baixar. Na apostila tá dizendo que tem que baixar 2 centímetros. Como eu reparei na prova da Lariana que a cava dela ficou com uma boa folga, eu não vou baixar tudo isso. Eu vou baixar 1 centímetro apenas também. Então, a partir aqui do meu ponto de cava, eu desço 1 centímetro aqui. Já faço isso nas costas também, marco 1 centímetro. E eu vou sair aqui, ó, 1,5 centímetros, assim. Que é o que vai dar a largura do meu blazer, que é o que vai dar a folga do meu blazer, dependendo da blusa que eu tiver por baixo, tá? Na apostila diz que essas medidas podem ser colocadas de 2 centímetros, mas como eu já disse, tudo isso depende muito do corpo. Como a Lariana tem muito volume de busto, né, e ela é mais baixinha, eu acho que ficaria muito ampla a peça usando 2 centímetros, então eu diminuí meio centímetro. Lembrando que, como a gente tá fazendo só 1/4 do molde, esse meio centímetro ele ia se transformar em 2 centímetros quando a peça estivesse completa, né? Então aqui a gente acaba tendo uma boa margem de redução quando a gente trabalha dessa forma. É sempre importante lembrar disso, que como a frente está na dobra, tudo que eu faço de um lado reflete do outro, então a gente multiplica por 2 essas medidas, e nas costas a mesma coisa, tá bom? Então agora sim eu vou retraçar a minha cava aqui, ó, até esse ponto final, tanto na frente quanto nas costas. Vamos lá. Aqui vai ficar assim a minha nova linha de cava. E aqui nas costas ficou dessa maneira. E agora é muito simples, é só acrescentar 1,5 centímetros até o final do meu molde. Vamos lá. Então, como eu já tenho aqui uns pontos de base, né? Eu vou acrescentando aqui 1,5. E aí eu já vou unir as minhas novas laterais. Tudo bem até aqui? E agora a gente vai acrescentar o comprimento que a gente quer para essa peça, né? Porque a gente sabe, eu medi lá na Lariana que o comprimento total do blazer dela teria 70 centímetros. Então eu sei que aqui eu tinha 35 centímetros, que é a altura total do corpo pelas costas, que eu medi nela, e aqui 23. Então, mais 23, eu tenho um total de 58 centímetros aqui, que é do ponto do ombro, né, do pescoço e ombro, até o final aqui na linha do quadril, 58. E eu quero 70 centímetros de comprimento, então eu preciso adicionar 12 centímetros, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Com o meu esquadro aqui, ó, eu vou prolongar essa linha em 12 centímetros. 12 centímetros aqui. E vou prolongar com a mesma quantidade final que ficou aqui desses meus 2 novos pontos, tá? Então eu vou medir aqui quanto que ficou. Eu não vou simplesmente seguir reto aqui, porque eu não vou fazer essa boca muito aberta. Eu vou deixar com o tamanho do quadril final, tá? Então aqui vai dar 32 centímetros. Eu posso copiar esses 32 centímetros aqui e ligar esses 2 pontos para ter a minha nova lateral. E eu vou fazer a mesma coisa lá nas costas. Essas duas linhas aqui já estão alinhadas, então eu posso só repetir o processo. Aqui a medida vai dar menor, porque não tem o transpasso, então eu vou medir aqui. Deu aproximadamente 30 centímetros, que é o que eu vou copiar para cá.
Então, o meu molde de sobreposição ele tá quase pronto. Falta um detalhe, que é criar o recorte aqui na parte da frente para poder eliminar a minha pence. Eu não vou ter pence nesse blazer, eu vou ter dois recortes verticais, tipo recorte princesa. Então, para isso a gente vai aprender agora a transferir a pence. Eu vou fechar essa pence e vou criar um recorte aqui no busto, tá? Para isso eu vou recortar o meu molde e fazer uma cópia num novo papel para vocês entenderem. Muito bem, pessoal. Eu tô aqui já com os meus moldes recortados. Eu vou primeiro criar o recorte das costas para vocês verem, pra gente já deixar pronto. E aqui, ó, eu posso criar o recorte até a cava, até a linha da cava, fazer um recorte curvado aqui nas costas, ou eu posso manter essa linha aqui de fora a fora, tá? Fica muito ao gosto pessoal de cada um. Se eu for fazer um molde curvado, que é o que eu vou fazer, eu posso medir aqui, ó, a minha cava, a parte reta da minha cava, e marcar 1/3 dela, tá? Eu vou marcar até aqui, mais ou menos, porque se eu fizer até a metade, vai ficar muito curvo, e aí fica ruim de costurar, fica ruim de acertar, porque a gente vai ligar aqui do ponto extremo da pence. Então, eu preciso fazer isso harmonicamente para ficar mais fácil de costurar depois, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Também vai ficar muito a critério de vocês isso, vocês podem estudar a melhor forma para vocês. É só uma dica que eu tenho para dar, porque quanto mais curvo, mais difícil de costurar é, principalmente para quem é iniciante, tá? Aqui, ó, eu vou prolongar essa linha, assim, e agora é só recortar em duas partes. Prontinho. E agora eu tiro esse excesso de pence, para poder excluir isso do meu molde. Isso é um recorte, tá, gente? Quando a gente faz, assim, quando a gente separa a peça e tira o excesso de tecido pelo corte, chama-se recorte. É como uma transferência de pence, mas a gente não fecha a pence na costura, a gente tira o excesso de tecido, a gente corta fora. Porque depois a gente vai costurar aqui, ó, e quando a gente une essas duas partes, essas costas ficam acinturadas. Essa daqui já é a representação das costas do meu molde já pronto. Então, depois na aula de interpretação do molde do blazer mesmo, vai ficar mais direcionado para a gola, para a parte da frente, tá? Porque a parte das costas aqui já tá feito. Então, aqui eu posso fazer algumas anotações. Blazer da Lari, costas, centro. Eu vou cortar uma vez no tecido e uma vez no forro. E aqui eu coloco que é a dobra do tecido, tá? E depois a gente vai cortar na dobra, igual a gente fez a dobra do molde base. E aí eu também preciso colocar o fio do meu tecido. Em que sentido que eu vou cortar esse tecido? Eu vou cortar esse tecido no sentido do comprimento, tá? Que é o mesmo sentido da construção do molde. Então, como essa linha central aqui de marcação do molde já era esquadrada perfeita no molde, então eu só vou riscar aqui paralela a ela e vou escrever aqui fio, tá? Só isso, ou fio do tecido, enfim. Que aí eu sei que eu tenho que posicionar o meu molde nesse sentido, de acordo com o fio do tecido. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte, vou escrever as mesmas informações. Blazer, Lari, costas. E aqui não é o centro, aqui é a lateral. E como são dois lados e não é na dobra, então eu vou cortar 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido. E também vou colocar aqui, que é o meu fio paralelo à construção. E agora eu vou interpretar o meu molde da frente. O que eu vou fazer aqui nesse momento é criar um recorte aqui no meio para eu poder transferir essa pence. Igual eu falei para vocês lá na aula de transferência de pence, que tudo parte do ponto alto do busto, certo? Então aqui tem um macete pra gente fazer. Vocês lembram que a separação de busto da Lari era de 18 centímetros, então ficou 9 aqui. O que eu posso fazer, deixa eu pegar uma régua menor, é fazer um raio de 9 centímetros ao redor do busto todo para encontrar a localização certa desse busto, tá? Isso vai facilitar bastante o processo. Então, eu vou fazendo risquinhos assim, ó, a partir do ponto alto, com 9 centímetros, tá? É claro que não é
exato, né? Só pra gente ter uma ideia e se guiar para poder facilitar o recorte que eu vou fazer com vocês. Então, em termos de representação, é como se o volume maior do busto da Lariana fosse aqui nesse círculo. Então, eu posso me guiar a partir disso aqui para fazer o recorte. Eu não posso fazer a curva muito em cima do busto, porque senão ela não vai se assentar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o recorte partindo do início da curva, aqui mais ou menos da minha cava. E o recorte vai ser dessa forma. A partir do ponto alto do busto, a representação do ponto alto do busto dela, eu vou fazer uma curva até chegar lá nesse ponto que eu acabei de encontrar, mas é uma curva leve mesmo. Assim, dessa forma, tá? Porque o que agora a gente vai fazer? Agora a gente vai transferir a pence. Olha só, acompanha aqui comigo. Eu vou abrir essa linha, vou cortar essa linha aqui, até lá no ponto alto. E agora eu vou dobrar essa pence aqui, porque eu vou excluir ela daqui. Olha só, presta atenção. Olha só, a lateral aqui, ela voltou a se encaixar e olha como todo o excesso que eu tinha nessa pence foi transferido pra cá, tá vendo? Então aqui com a minha fita, eu já posso fechar aqui em definitivo, porque eu não vou abrir mais isso daqui. E agora eu vou cortar também, do mesmo jeito que eu fiz nas costas, até lá no ponto alto. E vou separar essas partes, transformando em 2 recortes. Agora, vocês reparem que eu fiz a cópia da base com o desenho da pence que eu alfinetei lá no corpo dela. Então, eu vou respeitar essas marcações. Dessa maneira. Agora, olha só, formou-se um biquinho aqui, tá vendo? Como eu acrescentei mais um pouco aqui, né, mais 1,5 cm, e eu vou ter uma margem maior na lateral, então eu posso harmonizar isso daqui, ó. Eu posso vir aqui com a minha curva francesa e harmonizar isso aqui levemente, tá? Pra poder tirar esse bico, tá bom? Então aqui agora eu tenho as duas partes do meu molde e tá feita a transformação do meu molde base para um molde base de sobreposição, tá? Depois a gente vai interpretar na próxima aula, né, que eu vou gravar daqui a pouco, daí eu vou separar isso em aulas menores. Eu vou fazer para vocês, junto com vocês, a gola, o modelo de gola, e a gente vai colocar os bolsos no lugar, vai fazer todos os detalhes do blazer, tá? Finalizando aí a interpretação do blazer. Então, eu vejo vocês daqui a pouco na próxima aula.